Tudo bem, tudo bem? Vamos já começar. O áudio está bom? Dê um retorno aí, por favor. Tudo bem, né? Não, hoje não. É um poema muito conhecido. Tente adivinhar aí qual será, Ivan. Muito conhecido mesmo. Mas exatamente por isso que eu o escolhi, porque acho que deve ser muito trabalhado esse texto, né? Porque ele faz uma intertextualidade muito grande com diversos outros textos, então acho que não podemos deixar passar um texto desse, né? Um texto tão bem elaborado. Tá? Texto, o texto que é nosso, na verdade, típico nosso. Vamos já começar. Tá? Às 14h05, em ponto, nós começaremos. Tá, gente? Vamos então começar. Muito bem, gente. Deixa aí os comentários, algum poema que você gostaria que nós analisássemos. Dizendo sempre que essa questão de análise de poemas, gente, é uma coisa meio complexa, não é tão simples assim, porque às vezes a gente tem uma certa visão, às vezes tem outra, então depende de muitos aspectos a questão da análise do poema. E é isso que faz a diferença de um texto literário para um texto não literário. Exatamente esses aspectos, né, de análise e tal, certo, gente? Então, temos esses aspectos aí. É um texto que faz intertextualidade aí com diversos outros, tá? Dizem que é o texto mais intertexto, ou seja, é o texto mais que mais serviu de texto base para outros textos. Vamos ver se isso é verdade, tá, gente? É o texto que mais as pessoas analisaram e pensaram e recuperaram, tá? Texto realmente. É interessante o seu pensamento. Você sabe qual é, com certeza. Eu vou dando dicas, pessoal. E aí, Tiago? Tudo bem? Tente adivinhar qual é o poema, Tiago, aí que nós vamos analisar. Salve, Tiago. Tá? Gente, o texto que nós vamos analisar. Vamos começar então. Realmente agora está na hora. Tá bom? E aí vamos pensar mesmo nesse texto. Claro, nós não vamos aprofundar tanto assim, porque para a gente aprofundar demais, precisaríamos entrar em diversos outros textos, né? No entanto, a gente pode realmente, pelo menos, introduzir aqui o pensamento em alguns textos. Tá bom, gente? Vamos começar. Áudio ok, vídeo ok. Vamos aí, então. Eu vou dizer o poema, gente, então. Claro que a gente já sabe o poema de cor, é um poema que é muito conhecido. Quem é professor de ensino médio sabe disto, é direto, tá? Diz assim, gente, o poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá.
sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gente, esta é a famosa Canção do Exílio, do grande poeta Gonçalves Dias, tá? Então o poema é este, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá, gente? É um poema talvez o mais conhecido da literatura brasileira, tá? E mais parafraseado e parodiado. Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Primeiro vamos situar, gente. Salve, Gustavo. Salve, salve, salve. Vamos situar, gente, o Gonçalves Dias, tá? Basicamente, quem foi Gonçalves Dias? Ele nasceu no Maranhão em 1823 e morreu também no Maranhão, já, mas quase chegando ali em terra firme do Maranhão. Em 1864, foi poeta, professor, jornalista, teatrólogo, né? Então ele foi tudo isso, gente, o Gonçalves Dias, tá? Então vamos situar mais uma vez aqui. Em 1823, ele nasce, um ano após a independência do Brasil, né, que ocorre em 1822. Vamos situar o contexto. Ele morre em 1864, então vive pouco tempo aí, 41 anos, vamos pensar assim, tá? E aí ele foi um grande poeta mesmo, foi professor de latim e de história do Colégio Pedro II, foi jornalista e foi teatrólogo brasileiro, pessoal, tá? Então ele é lembrado como o grande poeta da primeira geração do romantismo, em que introduz no Brasil, sobretudo, esse pensamento do indianismo, mas ligado a esse nacionalismo, esse heroísmo do índio, vamos pensar assim. Tá? Então, é um poeta indianista da primeira geração do romantismo. A gente, estudando, sabe que o índio no romantismo já é retratado de uma forma diferente do índio do arcadismo, do índio do quinhentismo e, obviamente, do índio que vai ser tratado lá no modernismo, gente, né? Sobretudo pelo Mário de Andrade, tá? Então, esse índio que é tratado no romantismo, sobretudo pelo Gonçalves Dias e pelo José de Alencar, em sua prosa, é um índio que é colocado como herói, ali é como se fosse o bom selvagem lá do Rousseau, né? A teoria do bom selvagem. Quanto mais selvagem, quanto mais natural seria o homem, mais puro ele seria, tá? A teoria do bom selvagem. E é colocado na literatura, gente, essa teoria. Então, o Gonçalves Dias traz esse indianismo, claro, não nesse poema, mas traz esse indianismo para a literatura brasileira, tá? Então, ele traz, mas o principal aspecto dessa primeira geração do romantismo no Brasil, sobretudo do Gonçalves Dias aí, é exatamente a ideia do nacionalismo, ou seja, da nação, porque a partir de agora o Brasil já é uma nação, o Brasil já é independente. Então o sentimento de nacionalismo aí, gente, é algo forte entre os brasileiros e, sobretudo, é um projeto dos poetas românticos, né, que é essa exaltação do país, tá? Então vamos exaltar as coisas do Brasil, gente, tá? O Gonçalves Dias é considerado um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira e realmente é, se você ler outros textos do Gonçalves Dias, você vai perceber que ele tem uma técnica muito bem elaborada, tem uma sensibilidade, tem uma melodia, uma cadência sonora muito bem feita, tá, gente? É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, tá? No contexto, em 1840, ele se matricula na Universidade de Direito, em Coimbra. E aí, lá ele tem contato, gente, com diversos autores do romantismo português, como Almeida Garrett, que é o iniciador do romantismo em português em 1825, o Alexandre Herculano e o Feliciano de Castilho. São os três maiores poetas aí do romantismo brasileiro, tá? E depois de formado em Direito, ele volta ao Brasil em 1845. No Brasil, ele fica no Rio de Janeiro, e em 1849 ele é nomeado professor de latim e História do Brasil do Colégio Pedro II, que é um dos mais famosos colégios do Brasil, né, que está aí desde o Império, gente, tá? Então vamos voltar agora para a Canção do Exílio, gente. Primeiro, alguns aspectos a entender nesse texto da Canção do Exílio. Primeiro, existem alguns aspectos que a literatura chama de aspectos
de elementos exofóricos, né? Então, o que são os elementos exofóricos? São aqueles textos, são aqueles elementos que estão fora do texto, como o título, como alguma informação que está fora do texto, mas que servem de pistas para se analisar os elementos endofóricos, ou seja, o texto em si. Então, assim, primeiro vamos analisar os elementos exofóricos, ou seja, que estão fora do texto em si. Vamos pensar no título, Canção do Exílio. Canção do Exílio. Se a gente analisar lá embaixo, vamos perceber no texto que ele escreveu isso em Coimbra, gente. Então ele estava em Coimbra, em Portugal, quando escreveu essa Canção do Exílio. Se a gente ligar os pontos aqui, vamos entender o seguinte, que ele estava fora de sua terra natal, que era o Brasil. Então ele está exilado, é a Canção do Exílio. Então, se ele está fora da sua terra natal, no caso o Brasil, há algumas referências que ficam explícitas agora, gente, no texto. Parece implícita, mas agora precisa ser entendida. Que referências são essas? Então, por exemplo, a primeira referência ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, que minha terra? Que terra é esta? Essa terra que ele faz referência. Então, a minha terra é a terra, né, distante de onde ele está. É a terra distante de onde ele está exilado. Ele faz uma contraposição entre a terra dele e a terra onde ele está exilado. Ora, sabemos muito bem que ele está exilado em Coimbra, está fora de sua pátria. Então, essa minha terra, gente, é o Brasil. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, esse aqui é a terra onde ele está exilado, portanto, Portugal, portanto, Coimbra. As aves que aqui em Portugal gorjeiam, ou seja, cantam, não gorjeiam como lá, ou seja, não cantam como lá. Lá onde? Lá no Brasil, tá? Então, primeira coisa minha terra, ou seja, o Brasil tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui na Europa, aqui em Portugal, gorjeiam, cantam, não cantam como lá no Brasil. Né? Então ele vai dizer, olha, o nosso céu tem mais... O nosso qual? O nosso do Brasil. O nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, nosso céu, ou seja, o Brasil, tem mais estrelas, o céu do Brasil tem mais estrelas, as várzeas de lá têm mais flores, os bosques têm mais vida, né? E as vidas de lá têm mais amores, a vida de lá tem mais amores, a vida lá tem mais amores, tá? Então ele tem duas unidades que ele vai comparando, né? Elementos da Europa e elementos do Brasil. E desses elementos, né, o Brasil sobressai, gente, a Europa fica aquém dos elementos brasileiros, né, dos elementos nacionais. Mas vamos voltar ainda à primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Se nós formos ver o poema, gente, o eu lírico opta por colocar a palavra sabiá com S maiúsculo. Sabiá com S maiúsculo, né? De modo que sabiá, em tese, é um substantivo comum, mas ele dá uma conotação própria, de modo que ali no poema, sabiá é um substantivo próprio, né? Ou seja, o sabiá. Isso nos leva a entender, talvez, esse sabiá possa ser também o próprio eu lírico, ou seja, o meu canto, ou seja, o sabiá com S maiúsculo, poderia ser o próprio eu lírico, ou seja, o próprio Gonçalves Dias, né? O meu canto aqui em Portugal, né, aqui na Europa, não é igual ao meu canto no Brasil. O meu canto lá é mais alegre. Né? Então, ou seja, quando eu estou aqui, eu estou triste, a minha poesia não é tão alegre, não é tão boa. O meu canto não é essas coisas, é um canto de nostalgia, de tristeza, de melancolia, de saudade. Né? O meu canto lá, não, o meu canto lá no Brasil é alegre, tá? Então, há duas conotações, realmente a questão da natureza, a fauna e a flora, as aves que aqui cantam, gorjeiam, não cantam como lá no Brasil, mas também pode ser, quando eu estou aqui, eu estou triste, o meu canto aqui, a minha poesia aqui não é a mesma coisa de quando eu estou no Brasil, gente, tá?
Primeira estrofe, né? Então, e aí na segunda estrofe ele vai realmente colocar os elementos da natureza. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então ele vai realmente colocar os elementos da natureza, gente, aí. E aí a gente vai voltar agora ao período, gente, né? O que acontecia? É o seguinte, lembre-se de que esse poema foi escrito em Coimbra em 1843. Portanto, alguns anos depois, né? Pouco mais de uma década depois, gente, do processo de independência do Brasil. E aí os autores do romantismo estavam realmente com esse projeto de desvincular a arte brasileira de uma arte europeia, ou pelo menos tentar elevar os elementos do Brasil, né? Quando a gente vai analisar, e você vai ler mesmo, há uma epígrafe no poema Canção do Exílio, em que o eu lírico, ou seja, o Gonçalves Dias, coloca uma frase do autor alemão Goethe, o grande autor alemão, escritor e tal, autor daquele livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, por exemplo, gente. Então, assim, a frase é mais ou menos assim, a tradução feita pelo Manuel Bandeira, né? Conhece a terra onde florescem as laranjeiras, né? Conhece lá, para lá também eu quero ir. Ou seja, então a gente percebe também uma influência forte desse nacionalismo do Goethe, nacionalismo alemão, ao nacionalismo do Gonçalves Dias, ou seja, então há o que a gente chama na literatura de cor local. O que é uma cor local na literatura? É uma espécie de adaptação de uma característica lá a um momento aqui, ao que tem no Brasil, ou seja, se lá o Goethe falava de laranjeiras, aqui a gente fala de palmeiras, então a gente adapta a nossa cor local, a nossa situação. A gente pega uma característica de uma literatura espanhola, mas a gente não traz essa literatura em si, os elementos espanhola não, é europeia, mas nós não trazemos esses elementos para o Brasil, nós trazemos as características da literatura, porque os elementos em si são já os do Brasil. Então, ou seja, a gente imita a literatura europeia, mas os elementos que nós utilizamos são elementos do Brasil. É isso que o Gonçalves Dias faz. Ele imprime aí uma cor local, ou seja, os elementos do Brasil, gente, aí. Para que isso? Porque nós estamos no projeto de nacionalismo, de exaltação do Brasil, né, de exaltação da nação. Lembre-se de que antes do romantismo nós não temos como ter um sentimento de nacionalismo. Nós podemos ter um sentimento de nativismo, que é algo diferente. Então, o nativismo é um sentimento de exaltação, de gostar, de saudade por um lugar, né? Pelo lugar onde você nasceu, né? O nativismo, que pode ser uma vila, uma rua, né? Aldeia lá e tal, uma cidade, até mesmo um país, mas não uma nação. Já o nacionalismo é algo bem mais amplo, bem mais completo, de modo que nós já somos agora uma nação, independentemente de Portugal agora. Se nós somos uma nação, nós temos agora a possibilidade de um sentimento nacionalista. E aí, o que é que o Brasil tem de melhor, gente, naquela época? Obviamente, a fauna e a flora. Então, a gente vai ter aí de exaltar a nossa fauna e a nossa flora. E é exatamente isso que o Gonçalves Dias faz na Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Você está lembrado, obviamente, aí da letra do hino nacional brasileiro, gente, tá? Sim, sim, sim. O Joaquim Osório Duque Estrada, em 1909, pega esse trecho da Canção do Exílio e coloca na letra do hino nacional, gente, né? Lembrando que o hino nacional foi escrito em 1909, já no Brasil República, muito tempo depois da Canção do Exílio. Mas o que é que o autor faz, o Joaquim Osório? Na verdade, só abrindo aqui um adendo, ou um parêntese, é que o hino nacional brasileiro, gente, ele foi escrito para adaptar a música, né? A gente tem a música
que já ainda é da monarquia de 1831, é atribuída aí ao Francisco Manuel da Silva, mas há uma divergência aí que diz que realmente quem né, compôs a música foi o próprio Dom Pedro I. Mas enfim, então em 1909 houve um concurso para se colocar uma letra na música do hino nacional brasileiro, e quem ganhou foi o Joaquim Osório Duque Estrada. E aí a gente percebe claramente que a canção do exílio, gente, era uma coisa altamente popular entre os poetas, os artistas do Brasil, né? Então, de modo que o próprio Joaquim Osório Duque Estrada pega o trecho da canção do exílio e imprime na letra do hino nacional brasileiro, gente, tá? Então, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, tá? O eu lírico continua, em cismar, ou seja, em pensar, em cafifar lá sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Ou seja, a gente já percebe aí um sentimento de evasão, uma fuga do eu lírico para com a sua terra natal. Então ele foge. Eu encontro prazer onde eu não estou. Eu encontro prazer lá. Lá onde? No Brasil, né? Então, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Ou seja, aqui na Europa, aqui em Portugal, aqui em Coimbra, não tem esses primores que eu encontro lá no Brasil. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí o eu lírico termina, gente, com uma súplica, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E o que acontece, né? Sim, ele retorna ao Brasil em 1845, tem todo aquele processo todo, gente, tá? Então, realmente, parece-nos que Deus ouviu a súplica dele, ele voltou para a terra dele. Mas há um episódio interessante e curioso, é que muito tempo depois ele retorna para Portugal, para um tratamento, e quando ele vai retornando para o Brasil, o navio naufraga, gente, já na costa do Maranhão, e ele morre já em terras ou em águas do Maranhão, tá? Vamos dizer assim. Dizem que só ele morreu nesse naufrágio, tá? Enfim, é uma certa curiosidade em relação à canção do exílio também. Ele retorna depois da canção do exílio, mas da outra vez ele não retorna mais, não chega a ver as palmeiras onde canta o sabiá, gente, né? As palmeiras em Caxias do Maranhão, que é a sua terra natal, tá? E aí vamos agora analisar formalmente o poema, ou seja, então o que é que a gente percebe nesse poema? Ainda sobre o conteúdo, um sentimento de nostalgia, né, de saudade da pátria, de querer voltar para o seu país, um sentimento de nacionalismo. Também ainda se percebe aí, gente, um sentimento de religiosidade, um sentimento de fé, volta sim no romantismo. A gente tem esse sentimento aí, mais uma vez, tá? De acreditar em Deus. Essa primeira geração também é chamada de geração religiosa, geração indianista, geração nacionalista. Neste poema não apareceu o indianismo, mas noutros aparecerão, né? Noutros do Gonçalves Dias. Então tem esse sentimento aí de nostalgia, saudade, nacionalismo, subjetividade, porque esse sentimento nem todo mundo no Brasil tinha esse amor pela pátria. Mas é importante lembrar do contexto. O Brasil é uma recém-independência, né? Agora é uma recém-nação, está engatinhando aí como nação. Então é preciso exaltar certos elementos para que vá aos poucos quebrando esse vínculo com a Europa, gente, tá? Bom, e aí, formalmente, o que é que nós podemos entender, né? Então, o romantismo é um movimento altamente popular. De modo que se nós formos fazer o esquema de rimas da canção do exílio, você tem aí o esquema de rimas da segunda com a quarta. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não rimam nem a primeira nem a terceira, não gorjeiam como lá.
mas a segunda com a quarta tem essa rima, que é uma rima altamente popular. Além da rima ser uma coisa altamente popular, palavras mais usuais no Brasil, né, de que todo mundo entendia, há ainda a métrica, o ritmo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então o que acontece, gente, aí? É a mesma métrica das cantigas populares, né? Olha, 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não caso com nenhum. Ou seja, ele imprime aí a redondilha maior. São os versos heptassílabos, né? Com 7 sílabas poéticas. Vamos contar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, essa popularização aí, como se fosse uma cantiga realmente popular. Né? Isso para quê? Para aproximar mais a literatura do povo brasileiro, distanciar daquela aristocracia que era a literatura clássica, a literatura Arcade, por exemplo. Tá? Então, há ainda esses outros elementos aí na canção do exílio, gente, tá bom? E aí, na segunda estrofe, você percebe, por exemplo, algumas figuras de linguagem. Por exemplo, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aí há uma figura que a gente chama de zeugma, né, que é a omissão de um termo que já foi usado anteriormente. No caso, o verbo tem. Nossa vida tem mais amores, nossa vida mais amores. Dá para se depreender a partir dos versos anteriores, tá, gente? O que foi colocado, tá bom? E aí, há muitas outras coisas que poderíamos analisar na canção do exílio, mas para introduzir, gente, é basicamente isso. Vamos mais uma vez recapitular. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Coimbra, 1843, gente, né? Então essa é a famosa Canção do Exílio, gente, do Gonçalves Dias. Preciso que nós releiamos diversas e diversas vezes. Tudo bem, pessoal? Imaginavam que seria essa canção? Seria esse texto aí? Essa é a Canção do Exílio. Tá? A minha recomendação é que a gente leia diversas vezes esse mesmo texto, pessoal. Né? Diversas mesmo. Que é pra gente... Não imaginava, né, Ivan? Você gostou, Ivan, da Canção do Exílio ou não? Você não é muito chegado ao romantismo, tá? Canção do Exílio do Gonçalves Dias, a famosa Canção do Exílio, gente, aí. Acho que a gente vai aprender de cor essa canção, gente, tá? Famosa Canção do Gonçalves Dias. Depois eu farei análise de mais alguns textos do Gonçalves Dias. Acho que é um poeta que é um pouco valorizado, gente, ainda, né? Porque ele escrevia muito bem. Tem uma melodia muito bem elaborada, uns versos uma cadência sonora muito bem feita, gente, também. Rimas e métricas, tudo isso. É a famosa Canção do Exílio. Tá bom, pessoal? É isso aí, gente. Era o momento de hoje. Fique aí no canal, compartilhe a live para quem você acha que precisa reconhecer a Canção do Exílio, né? Essa interpretação a fundo. É só uma breve interpretação, na verdade. A gente
pode ler e reler diversas vezes, você vai perceber no próprio texto, gente, a questão mesmo de diversas análises aí, tá bom? Esse texto depois ele é retomado demais pelos modernistas, né? Tanto Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, depois o Murilo Mendes também tem um poema que faz referência. É o texto mais parafraseado e parodiado, gente, da literatura brasileira. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso. Vou saindo aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Ivan, por estar aqui. Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. A gente se vê por aí. Deixe depois aí nos comentários que texto você gostaria que fosse analisado, gente, e tal. Tá bom, pessoal? Vou saindo. Abraço e até a próxima, gente.